Aí, agora sim. Eu cometi uma gafe aqui, eu tava logado no Insta errado. Mas agora estamos aí online, né? Conectados aqui, aguardando o pessoal chegar para nossa live de hoje. O nosso primeiro programa Café com Vets. Eu e Dr. Leonardo e doutora Luciana da Clínica Rio Vet. Vamos bater um papo hoje bem legal sobre os cuidados com os pets idosos. Vamos aguardar o pessoal entrar, né? Eu acabei logando no Instagram errado, loguei no meu particular e achei que estava no do hospital. Mas agora tá certo, com 4 minutinhos aí de atraso. Aí, a Clínica Rio Vet entrou. Vou convidá-los agora. Para participar do nosso bate-papo, então, Clínica Rio Vet. Olá, Doutor Leonardo, doutora Luciana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Quanto Eu tempo? acabei cometendo uma gafe aqui. Eu estava conectado no meu Instagram pessoal, achando que estava no do hospital. Comecei a live por lá e aí fui avisado aqui. Aí agora eu conectei certo. Por tem isso que eu problema. não estava entrando. Mas é isso aí. Hoje, primeiro dia desse programa bacana, né? Que nós criamos esse bate-papo, né? Café com Vets, né? Que, na verdade, nada mais é do que um bate-papo bem aberto, bem dinâmico, bem didático, né? Para tirar as dúvidas aí e dar orientações durante esse período de pandemia, orientações bem práticas, que às vezes pode auxiliar, né, a vida dos tutores, né? Então é isso aí, primeiro programa de hoje. O assunto de hoje é cuidados com os pets idosos, né? Então vamos dar início a esse bate-papo bem legal. Quem quiser perguntar alguma coisa sobre o tema ou outra coisa também, né? Manda aí pra gente aí as perguntas para a gente ir respondendo ao longo da live também, né? Mas e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Aqui no Brasil, tirando essa pandemia louca que a gente está vivendo, complicado, mas está tudo bem, sim. Tudo bem aí em Minas? Tudo caminhando, né? Aqui os casos estão aumentando, né? Como é mais interior, né? Então a tendência é agora chegar o que estava 15 dias atrás aí no Rio, entendeu? Mas vamos caminhando, né? Verdade. Nós já estamos com a nossa. Eu vou pegar a minha, tá ali. Tem uma aqui também. Ó. Aí, ó, eu vou pegar a minha, já já. Pronto, foi uma eliminação aqui. Estamos prontos. Eu vou pedir a minha auxiliar que tá me assistindo, que ela está no outro cômodo, para ela trazer até mim um café para a gente brindar. Isso aí. Bom, em relação a esse assunto, né?
de pets idosos, eu gostaria de chamar atenção para um ponto que eu acho muito importante começar falando disso, que cada dia que passa, eles estão vivendo mais, né? E há 10 anos atrás, 15 anos atrás, um cachorro de 5 anos já era considerado um cachorro no final da vida, né? Não vacinava para quase nada, mal vacinava para raiva, né? Então morria e aí ficava por isso mesmo, morria de velhice, né? Entre aspas. E com o avançar aí da medicina veterinária, com diagnósticos mais precisos e pesquisas mesmo, né, na área, foram desenvolvendo produtos e serviços para que os pets tivessem uma vida longa, né, pela frente. Outro dia eu fiquei sabendo que tinha um colega nosso que estava atendendo um cachorro de 24 anos, entendeu? Então, assim, são coisas surpreendentes e que vão começar a acontecer mais e mais vezes, né? Porque as pessoas estão cuidando mais, estão cuidando melhor, e quanto mais e melhor eles forem cuidados, a tendência é que eles vivam mais, né? Verdade. É isso aí, Marcelo. Hoje em dia, a indústria farmacêutica de produtos veterinários está muito avançada, né? Então, remédio para pulga e carrapato, há pouco tempo atrás não tinha, né? Vacinas aí que também há pouco tempo atrás a gente não tinha essa qualidade de. Oi, voltou. Doutor. Tinha pausado, né? Mas eu escutei vocês falando, vocês chegaram a concluir? Concluímos, sim, falando da indústria farmacêutica, da qualidade dos medicamentos veterinários que a gente tem na atualidade, né? Da qualidade das vacinas que a gente tem atualmente, que a gente não tinha há pouco tempo atrás. E, Sim, com isso, os animais estão vivendo cada vez mais, né? sim, sim, com certeza. É, Tem uma pergunta aqui pra gente, ó. Deixa eu só ver aqui de uma vez, se não esqueço. Saber se eu posso comer junto com a ração, se eu posso comer junto com a ração para idosos um tiquinho de carne cozida na água com sal. Bom, existem vários atrativos que podem ser oferecidos junto com a ração para atrair o paladar dos cães, né? E dos gatos também. Mas eu, particularmente, depende de cada caso, né? Porque às vezes o paciente é um paciente que tem um problema cardíaco, um problema renal, enfim. Eu, independente de cada caso, no geral, eu prefiro não misturar carne. Eu prefiro começar pela água morna. A água morna vai soltar aquele cheiro da ração e vai despertar o paladar. Porém, em alguns casos, eu prescrevo também não só carne moída, mas também peito de frango, enfim, outras coisas para atrair, né? Eles têm que comer, né? E o importante também disso tudo é descobrir por que ele não está comendo a ração, né? Muitas das vezes tem uma periodontite, uma infecção periodôntica, né? Acontecendo que precisa ser resolvida para a saúde dele e para ele sentir vontade de comer também, né?
ninguém gosta de comer nada sentindo dor, né? Então, identificar o porquê que ele não está querendo comer ou porque ele está querendo comer só coisas mais gostosinhas e se é manha ou se é alguma infecção para ser combatida. E aí, identificando isso, aí a gente vai depender de cada escolha do veterinário, né? O veterinário que estiver acompanhando vai falar, olha, você pode, junto com a ração, fazer o uso desse ou desse sachê ou dessa carne, né? Cada caso é um caso, né? O que vocês acham dessa pergunta aí? Concordo com tudo que você falou, mas eu tenho só que não é bom, não é bom dar junto com a ração. Porque os cachorros, eles são muito espertos. Então, você administrou uma vez uma coisinha gostosa, administrou a segunda, a terceira vez ele não vai mais querer comer ração pura. Vai ter uma tendência de você sempre ter que colocar alguma coisa para comer a comida. Muitas vezes o paciente, até um filhote, uma gata, passa alguns dias fazendo um frango, uma comidinha caseira, e depois para voltar para a ração é muito difícil. Então eles são muito espertinhos, né? Graças a Deus. Mas até pode dar, claro, depende do caso, mas eu indico sempre dar como se fosse um aperitivo ou algum presentinho, né? Uma sobremesa, nunca o prato principal. Sim, sim. Como se para fazer o reforço positivo, né? Isso. Ensinam muito isso em adestramento sem dor, né? Adestramento humanizado, né? Uma coisa que eu também costumo falar é o seguinte: muitas das vezes não é a ração que é ruim, não que só come com carne, só come com arroz ou com frango. Muitas das vezes, e a maioria delas, é que eles fazem de bobo com a nossa cara. Literalmente. Eles pintam e bordam com a gente. Ainda mais se tiver doente. Se eles estiverem doentes ou recuperando de uma cirurgia, alguma coisa assim, a gente não resiste e dá, e faz, né? Mas eu gosto também de passar uma coisa para migrar, para justamente não ficar acostumado, né, fixado nesse sempre ter esse agrado junto, né? Eu gosto de passar uma orientação que é a seguinte: quando eu migro de uma alimentação mista para uma alimentação só seca, por exemplo, ou ração, no caso de cães, eu peço para a pessoa fazer o seguinte: a maioria das frases para mim é a seguinte: eu duvido que ele vai comer ração. Ele nunca comeu ração. Ele só come comida. Eu falo, se a senhora me dá um voto de confiança, eu dou. E aí a gente começa o passo a passo. Qual que é esse passo a passo? Eu peço para a pessoa dar a quantidade referente à manhã, né? Porque o cão ele tem uma quantidade diária. Tem que ser dividido em duas. Uma de manhã e uma à noite. Num quadro geral é isso. A parte da manhã, eu peço para ela dar 7 horas da manhã. E falo com ela assim: se ele não comer até 11 horas, meio-dia, você tira a ração. E vai dar de novo 7 horas da noite. Se ele não comer até 11 horas, até a hora que a senhora for dormir, a senhora tira a ração. E vai fazendo assim até ele comer. A maioria deles me fala o seguinte: no segundo dia ele já comeu. Ou seja, o que significa? Eles estavam querendo comer, mas eles estavam escolhendo o que eles estavam querendo comer, né? Eles sabiam que se eles não comessem a ração, o agrado ia chegar, né? Doutor, eu tô com uma paciente que ela estava assim com água de coco. Ela não queria beber água, só água de coco. Aí um dia a tutora perdeu a paciência, vamos dizer assim. Na hora de dormir, ela colocou a água normal, ela não quis tomar.
Aí foram dormir. Aí de madrugada ela acordou desesperada, a cachorrinha pedindo para sair, bebeu água todinha, ainda pediu para. Aí ela achou muito engraçado, porque eu comentava isso com ela, né? Aí eu falei, olha, ela tá fazendo você de garçonete de água de coco, né? E aí realmente Isso. eles são bem espertinhos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eles são muito fofos, né? Muito carismáticos e eles dobram a gente, não tem jeito. É igual a criança, não tem jeito. Com certeza, com certeza. E, esse, e essa parte aí que eu falei, de colocar num horário e tirar, e depois colocar de novo e tirar, o que, que a gente está fazendo? A gente está criando uma rotina. Eles precisam de ter rotina para ser mais saudáveis, né? Vamos dizer assim. Um cachorro que não tem rotina, ele não sabe que horas que vai chegar a comida, então ele sofre de ansiedade por não saber que horas que vai chegar a comida. Então, isso tudo influencia também, né? Ó, tem a Cláudia, né, falando aqui, Bono ficou assim, depois descobri que ele não gostava do sabor. Troquei para frango por cordeiro. É isso aí. E aí eles são realmente seletivos, né, no paladar, e eles escolhem mesmo algumas coisas. Sobre essa questão de água de coco, ela é muito chique, né? Então, ela foi muito chique nisso daí. Água de coco eu adoro, acho muito bom pra gente, pra eles, né? E por ele ser um isotônico natural, é importante também a gente falar no tema de hoje sobre a hidratação dos pets idosos, né? Que muitas das vezes, igual agora, no período de inverno, que não tem aquela rotina de muito calor, ou às vezes tem um calor, mas num dia muito mais fresco, eles não bebem tanta água. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Estimular eles a beberem água de uma forma ou de outra, né? O que vocês têm aí de orientação para isso? Esses pacientes idosos, até para eles levantarem para beber água, para eles não é tão bom, né? Porque como ficar deitado muito tempo, para levantar, a gente tem um pouco a articulação, né? Você está bem longe disso, mas quem passou dos 40 sabe que. E eles também, a mesma coisa, de levantar. Então, para os pacientes idosos, eu acho que vale a pena, eventualmente, levar essa água até o paciente, na boquinha mesmo, né? É um grado, mas a gente tem que aumentar a questão de água, porque está uma doença renal. Porque cachorros e gatos, eles são ao contrário das pessoas. Eles urinam até mais quando o rim não está funcionando do que as pessoas que começam a parar de produzir urina. Muitas vezes a pessoa não percebe sintoma precoce de doença renal, eles estão fazendo mais xixi que normal, só que não está fazendo com a qualidade que tinha antes. Sim, é verdade. Lembrando, Marcelo, que a ingestão de água, a mudança na quantidade da ingestão de água no animal idoso é um sintoma de doenças graves na idade avançada, né? Então, isso é muito importante o proprietário ficar ligado nisso. O cachorrinho de 10, 11, 12 começou a beber mais água do que normal, pode estar ligado a diabetes, problemas hormonais. Então, isso tem que sempre ligar ao aumento da ingestão de água e de comida também. Uma outra dica bacana também, além da observação, é que a pessoa, quando ela está dentro do ambiente, junto com o cachorro, diariamente essa pessoa observa menos uma mudança pequena, né? Então, sempre perguntar, de repente, se uma outra pessoa, o que ela acha do cachorrinho dela, quando estiver passeando, conversar com um amigo, ligar para um veterinário, né? Conversar com um amigo que tenha alguma orientação boa, de um local bacana para ser examinado, né? Não só a mudança
hidratação, de ingestão de água, para mais ou para menos, né? Eles podem indicar doenças, assim, uma lista de, sei lá, mais de 20 doenças aí, pelo menos, né? Então, não existe um remédio para isso, né? Por exemplo, ele está bebendo muita água, e agora? O que eu faço, né? Não tem essa... Se bebeu isso, faça isso. Isso não existe. O que existe é que qualquer mudança no hábito deles, de comer demais, comer de menos, beber demais, beber de menos, fazer muito xixi, fazer xixi muito claro ou muito concentrado, muito escuro. Então, todos esses excessos, esses extremos mostram que tem algo acontecendo de errado. Esse algo pode ser uma coisa pequenininha ou pode ser uma bomba relógio, né? Lembrando também aqui uma coisa que eu lembrei aqui agora foi o tamanho, a altura do pote, né? É muito interessante que a gente veja a altura do pote, que ela esteja um pouco alinhado com a altura do estômago. Como que a gente vê isso? O cachorro, principalmente o idoso, ele tem muita dor na cervical para abaixar, para comer, para beber água. Então, se você puder fazer, de acordo com cada tamanho de cachorro, como se fosse um caixotinho para colocar os potinhos em cima, seria o ideal. Isso já tem até pronto, né? Em lojas tem até pronto isso. Por quê? Porque ele vai evitar problemas como refluxo, como regurgitação e aspiração do conteúdo por falsa via, né? A broncoaspiração, gerando aí um quadro de pneumonia. Então, tudo isso, muitas das vezes o paciente tem periodontite, tem tártaro, né? Muito tártaro, e às vezes já tem até comunicação oronasal, e aí às vezes mistura, não sabe se foi o alimento que aspirou ou se foi a contaminação da boca, entendeu? Então, essa altura do pote também é bem interessante. Estimula mais eles a ingerir, porque eles vão estar ingerindo sem sentir dor, né? Verdade. Essa dica aí do pote alto, na altura da barriga, é muito importante mesmo. Dores na coluna é praticamente sinônimo de cansada. Não tem como não, né? Então é importante o potinho ser um pouquinho mais fácil de alcançar. Sim, sim. Uma coisa que eu também sempre lembro nessas horas é que, por exemplo, se vocês estiverem com uma dor na coluna e a hora que for comer você sentir dor, mas você precisa de comer, você conscientemente vai pegar e vai comer. Ou vai tomar um remédio, né? Falando você, ser humano. Agora, o cachorro, a hora que ele tá lá com uma hérnia de disco, ou um pinçamento de algum nervo, ou, enfim, com alguma luxação de patela, alguma dor no corpinho deles, ou algum mal-estar, eles não vão ter vontade de comer, não vão ter vontade de beber água, ou se beber água, vai acabar vomitando, ou se comer, vai acabar vomitando, né? E às vezes vomita nem por nada gástrico, mas por causa da dor mesmo, né? Então é muito interessante a gente pensar que eles não entendem da onde que está vindo a dor. A gente entende. A gente sabe, está doendo aqui minhas costas por causa da minha hérnia de disco, né? Então a gente entende isso, mas eles não entendem. Onde eu quero chegar com isso? Vocês, donos de cachorro, né, tutores, a hora que olhar para o seu cachorrinho, sempre, a hora que estiver fazendo carinho, sinta todo o corpinho dele.
pegue desde os dedinhos até o cotovelo, a coluninha. Se ele sentir algum desconforto só em passar a mão, pode significar que tem alguma coisa ali escondido que ainda não apareceu, né? Então, assim, eles não falam, mas muitas das vezes o dono conhece mais o cachorro e pode ser, por exemplo, a boca que o cachorro não tem, né? A fala que ele não tem. Então é isso que eu queria deixar aqui como uma coisa que eu sempre penso, né? E eu sempre explico. Por exemplo, o cachorro que chega bravo no consultório, morrendo de dor. Você tira a dor dele, trata o que ele tem, acabou a braveza, não tem braveza. Ou seja, eles não entendem por que estão sentindo dor. Muitas das vezes eles podem morder, eles podem atacar, eles podem, né, fazer estripulias, né? Mas porque eles não têm controle daquela dor. E a gente tem que tentar ser um pouco mais racional com eles para que a gente possa ajudar eles dessa forma, entendeu? Verdade. Sobre mudança do comportamento, né? Tem uma pergunta aqui, ó. A Cláudia Frei Costa. Fiquei perguntando se podia dar milho cozido para o Bono. Pode. Olha, eu não conheço o Bono, mas ultimamente nem eu tô comendo milho cozido, entendeu? Que dirá meu cachorro. Mas na praia, né? Você deve estar falando porque aí no Rio, carioca gosta muito do milho cozido, né? Bom, o milho ele tem muito carboidrato, então vai depender da saúde do Bono e da orientação do seu veterinário. Eu acredito que ela seja aí do Rio. É ou não? O Bono é um gol, ele está dentro do peso ideal, então ele está permitido comer um pouquinho. Aí, ó, viu? Eu recomendo que seja com a ração, mais uma vez, bater bem nessa tecla, para não. E eu acho que isso tem que ser um momento de agrado, ou porque ele fez alguma coisa que ele mereceu, naquela hora que vocês estão jantando e quer comida, então pode cozinho nessa hora. Lembra? Se você fizer isso, jantando na mesa, dê uma comidinha pro porco, assim como todos os outros cachorrinhos, vai rapidamente associar a hora do jantar com a besteirinha. Então vai ter a comida dele. Então, assim, pode tudo com cuidado, né? Mas prestando atenção nos detalhes. Senão ele vai acostumar com e todo dia vai ter que ter o pedacinho de coisa que ele gosta. O milho cozido. Outra coisa, só o milho, né? A espiga não, hein? Pelo amor de Deus. Só o milho. Manteiga e sem sal. Ó, tem a Vini. Deixa eu ver. Vini Santana. Mileide tem 17 aninhos, é uma poodle. Tem bebido maior quantidade de água. Isso é normal em cães idosos? Então, é o que a gente falou agora há pouco. Beber maior quantidade de água pode indicar alguma alteração interna. Como o doutor Leonardo falou, questão hormonal, em questão de diabetes, né? A parte também da função renal. Então, isso tudo tem que, ainda mais a Mileide tendo 17 aninhos, ela tem que estar com os check-ups em dia também, né? Para ela poder, para a gente deixar ela beber a água à vontade e a gente ficar com a cabeça tranquila, né? De como que está sendo essa ingestão de água dela. Doutor, tem uma consideração a fazer. Muitas vezes, por algum motivo, o doutor entra com comida que não seja ração. Ou fez arroz de frango, ou deu cachê, ou alimentação úmida. E aí, a partir do cachorro, o gato, ele começa e a pessoa fica muito preocupada. Por que ele não está bebendo água? Só que nesses casos, quando você administra um alimento, então, ele já tem mais água. Então, a quantidade de água que o paciente ingere é menor, né? Claro que tem que observar, isso é um questionamento feito ao veterinário, uma boa observação.
em princípio, a ingestão de água diminui um pouco está comendo esse tipo de alimento. E aí, você voltando para a dieta, você pode fazer esse teste, você vai ver que a ingestão vai aumentar novamente. Sim, sim. É interessante você falar isso, porque essa, esses alimentos úmidos, né, principalmente para gatos também, quando a gente leva em consideração o quanto ele precisa beber de líquido por dia, tem uma conta que a gente faz, né? É isso vezes o peso, que a gente vai achar uma quantidade se o cachorro ou o gato tiver hidratado, né? Porque se ele não tiver hidratado, primeiro a gente tem que hidratar ele, equilibrar e depois fazer a manutenção, né? Então, diariamente, ele vai ter uma quantidade para ser ingerida de líquido, né? Que pode estar só na água ou pode estar misturado ali, de repente, em alguns outros alimentos, né? Eu costumo falar também que, igual o chuchu, que é só água, é um alimento muito bom, porque ele é só água, não tem, assim, contraindicação. Eu não sou muito de dar nenhum tipo de nada sem ser ração, para os meus cachorros. Mas o meu passou um perrengue há pouco tempo, ficou sem comer ração, eu também fiquei doido, igual os donos ficam também, e fiz de tudo. Fiz peixe para ele, fiz frango para ele, fiz carne cozida para ele, entendeu? E ele fazendo de bobo com a minha cara. Então, assim, eu entendo bem como que é isso, porque ele já tem quase 10 anos, mas mesmo eu sabendo disso tudo, eu caí na onda dele. Entendeu? Então, eles são danadinhos. A Mileide, então tem a dona da Mileide e a Mileide também está aqui com a gente. Mileide. Minha mãe pode me dar banho toda semana, pois como estou com dificuldade de andar, me sujo muito. Mileide, com certeza, se ela tiver aí o cuidado especial que eu sei que ela vai ter, né? Pode dar um banhozinho gostoso, secar direitinho todos os cantinhos, né? E te dar todo o conforto possível para você passar dos 20 anos. Aí, doutor, complementando, a gente recomenda nesses pacientes dar o banho, principalmente, se possível, né, na verdade, no dia de sol, com água morna e usar o secador. E muitas vezes, o doutor, não precisa dar um banho completo. Às vezes ele sujou só a boquinha, aí você lava aquela região da boquinha. Às vezes sujou só a parte do bumbum, às vezes sujou só a patinha. E tem também uma formulazinha que é muito barata, muito antiga, não sei se é da sua época, que a gente mistura em partes iguais água, álcool e vinagre. Ou seja, se foi uma colher de um copo americano, né, de requeijão, de água, é a mesma quantidade de álcool e de vinagre. E aí ele forma como se fosse um banho seco, né? E aí você pega uma toalhinha, molha e escorre o excesso e passa para limpar. É uma forma também de evitar dar muito banho, porque os pacientes idosos eles podem ter no banho. Tem um outro adendo também, que vai ao pet, às vezes perigoso, pode ter até um derrame dentro do pet. Se ele está acostumado, se ele não e tem que tem uma, o que a gente recomenda é ter a banhosa que dá uma segurança. Alguns banhosas não deixam, porque a imagem, eles são espertinhos, né? Mas são banhosos. Mas é uma segurança para eles, ter alguém da família perto, para eles se sentirem mais seguros. Porque os pacientes idosos, muitas vezes, a gente tem que internar, porque eles são muito melindrosinhos, né? Se você interna o paciente, você sabe disso, você já passou por isso algumas vezes. Às vezes ele precisa ficar internado, mas ele não consegue ficar. Ele sente muita falta da família, ele chora e muitas vezes tem que ligar para o tutor e pedir para buscar, porque ele não tem condição de ficar sozinho internado. Então, esse paciente idoso, a gente esquece algumas vezes que a conta é mais ou menos um ano de vida de gente para 7 de animais, né? Então, se você está lidando com um paciente de 9 anos, você está lidando com uma pessoa de 60 e poucos anos, né? A conta é mais ou menos essa. Então, às vezes, a gente está tratando pacientes de 100 e poucos anos, né? Então, é muito complexo. É uma coisa multifatorial que você tem que definir junto com o tutor
realmente tem condição de ficar internado, você tem condição de ir para o banho tosa, você tem condição de tomar banho toda semana. Isso é muito individual. Não, com certeza. Eu falei em relação à Mileide, né? Que ela me perguntou, porque assim, se ela sujou, pelo que eu entendi, se ela sujou a patinha, vamos lavar a patinha. Não tem necessidade de fazer limpar tudo, lavar tudo, tomar um banho geral. Principalmente porque o barulho do secador também eles não toleram muito, né? Estressa muito eles em geral, mesmo sendo acostumado a ir em pet shop. E com variações de temperatura que a gente possa ter entre a água e a temperatura do ambiente, nada impede da gente ter o deslocamento, por exemplo, num paciente idoso ou um paciente em tratamento para alguma doença, de algum coágulo, né? E esse coágulo, ele está dentro da corrente sanguínea, ele pode parar em qualquer lugar. Ele pode parar desde o cérebro até a ponta do dedão lá da ponta da cauda, né? Vamos dizer assim. E na maioria das vezes ele traz algumas isquemias, alguns acidentes, alguns AVCs, eles culminam, né, em sequelas muito graves, né, ou até mesmo, infelizmente, em algumas questões de óbito, né? Então tem que tomar muito cuidado, sim, com a temperatura da água, do ambiente. Se puder dar, por exemplo, num dia de manhã que esteja com sol e que você sabe que esse dia vai ficar com sol e que você vai poder ficar perto do seu pet o dia todo, né? Vamos supor, um domingo. Domingo eu vou dar banho no Totó. Beleza, você pega o Totó, dá banho nele domingo e você vai acompanhar ele domingo todo, né? É diferente de você dar banho numa segunda-feira, deixou ele em casa e voltou só 11 horas da noite no final do dia, né? Então a gente tem que pensar nisso também, que às vezes pode acontecer coisas no banho ele pode ter alguma reação, por exemplo, alérgica a algum produto, né? Ao longo do dia, né? Isso tudo é muito importante, tá? Mileide, dona Mileide, vamos lá. Mileide, senhora Mileide, com 17 anos, deixa eu fazer as contas aqui, que a doutora Luciana já mandou a fórmula para nós. Então, deixa eu ver aqui. Com 17 anos, é uma senhora de 119 anos, tá? Não é para qualquer um, não, tá? Então, deixa eu responder ela. Estou com o dentinho molinho. Minha mames tem que levar para arrancar ou cai sozinho. Olha, esse dentinho molinho, ele não tá saudável mais. Ele tá molinho porque ele não tem nada para segurar ele. Então, o ideal mesmo é procurar um profissional médico veterinário para fazer a extração desse dentinho. Porque ele pode estar molinho, mas pode ter ficado parte da raiz dele lá perto do osso. E às vezes você vai tirar uma coisa que você está vendo, mas vai gerar uma infecção lá atrás, lá na boquinha, que você não está vendo. Entendeu? Então, Mileide, fala para sua mamãe aí para te levar lá na clínica Rio Vet, né? Aqui, ó, idosos. Vamos ver aqui. Sempre tirando essas dúvidas. Obrigado. Idosos no meu pet shop só com dono junto aí, viu? É uma ideia bacana. Isso ajuda a tranquilizar mesmo. Doutor, Aí, deixa eu ó. fazer. Beleza. Vai. É bom também o cachorro. É porque eu tô lendo aqui, por isso que eu tô aqui. Ele vai ao pet shop, ele nunca teve sintoma de nada. E eu tô com um paciente que está exatamente nessa situação. Ele foi ao pet shop, voltou, deu umas horinhas depois, parou de andar, né? Tá com muita dor, não consegue andar. E aí passa a impressão que aconteceu alguma coisa lá dentro. Mas muitas vezes não é. Possivelmente esse cachorrinho tem um problema de coluna. Na hora ele ficou estressado, porque fica mesmo. A gente gosta de cachorrinho cheiroso com banho tomado. Os cachorros não gostam de ir para a pet shop. E aí ele travou a coluna, né?
Então, não tem nada a ver com maus tratos, ninguém machucou, ninguém passou o peito de uma forma mais agressiva, simplesmente ele ficou estressado. Assim como, muitas vezes, o paciente vai fazer um raio-x, vai fazer uma ultrassonografia, tem que ficar numa posição e depois ele trava e para de andar. Né? Quem tem hérnia de disco, sabe o que é isso? Você está bem, de repente você agacha ou você senta numa posição durante muito tempo, você dorme de mau jeito e você trava, você para de andar e de uma hora para outra. E muitas vezes você não sabia que tinha esse problema. Então, é um alerta também para esses cuidados com pacientes idosos. Os exames de check-up anuais, eles são muito interessantes, porque você faz um raio-x de tórax e você já começa a ver que já tem um monte de bico de papagaio. E cachorro também tem bico de papagaio. E aí você começa a prevenir para não acontecer, você descobrir de uma forma traumática para os pacientes. Sim, sim. Eu cortou um pouquinho o final, mas eu entendi. Essa questão de exames, a gente aqui tem recebido muitos encaminhamentos de colegas, né, veterinários, que o tutor traz o animal e para fazer o exame. Vocês aí, eu acho que vocês ainda fazem isso também, né? Receber outros animais de encaminhamentos, né, para fazer o exame. E isso é uma coisa muito, muito delicada, porque muitas das vezes a gente não conhece nem o tutor que está ali, né? E uma conversa franca nesse momento é muito importante, né? Falar, olha, como que ela está e o que ela tem, bem breve, né? E se o tutor puder falar tudo que ela tem que possa dar alguma complicação de algum posicionamento, né? É muito importante, porque às vezes a gente vai tomar um certo cuidado ou olhar de um outro ângulo que a gente não olharia, né? Para fazer, às vezes, uma ultrassom, ao invés de fazer de barriga para cima, vai fazer mais de ladinho, né? Para não sobrecarregar a respiração, né? Ou até de barriguinha para baixo, né? A doutora Luciana aí, que é craque no ultrassom, pode falar melhor do que eu. Mas é muito importante, sim, entender que essas coisas que acontecem são oriundos da idade, né? Eles têm a mesma evolução de idade que a gente, né? Uma pessoa de 90, de 80 anos, ela naturalmente ela sente alguma dor na coluna em algum lugar, entendeu? Nem sempre é preciso operar aquela coluna, né? Nem sempre, mas ela sente alguma dor, eventualmente ela tem que tomar alguma medicação para dor, né? Então isso é bem interessante. Essa parte de medicação, doutor, é muito importante salientar que a maioria dos animais de 11, 12 anos, eles precisam tomar algum remedinho para ter uma qualidade de vida, né? Não toma, talvez porque não tem diagnóstico, né? Porque, gente, uma pessoa acima de 60, não tem que tomar um remédio para pressão ou alguma para a parte cardíaca, alguma coisa assim, né? Mesma coisa, né? Depois de 11, 12 anos, ele precisa tomar o seu remedinho para coluna, ou a sua vitamina, vamos supor aí o seu centro, ele precisa tomar o remedinho. Então, mais de 11, 12 anos, ele precisa, talvez, de algum remedinho, ou pelo menos aí, os animais precisam desse tratamento de uso contínuo o resto da vida. É muito importante salientar isso. Sim, sim. E os tratamentos de uso contínuo têm que ser bem enfatizados, né? Porque, por exemplo, a questão da pressão. A pressão alterada, ela é uma coisa bem silenciosa. Ela é uma coisa que às vezes você está olhando, nossa, que cachorro animado, que cachorro alerta, ativo. E na hora que você vai ver, a pressão dele está em 250. Então, a pressão arterial é, sim, um dos maiores problemas dos cachorros idosos, na minha opinião,
que às vezes é subdiagnosticado, mas que a gente precisa de olhar com outros olhos, porque eles, quando passam de 8 anos, 10 anos, eles começam a dar sinais para a gente, sinais escondidos, sinais meio que mascarados. E se a gente não souber decifrar ou levar para um check-up para avaliar, né? Sempre após 7 anos de idade, antes de 7 anos, uma frequência anual de check-up. E após 7 anos de idade, uma frequência aí, periódica, de acordo com cada quadro, né? Mas no mínimo a cada 6 meses, né? Para dividir aí o check-up. E hoje, gente, os gatos, eles têm vários médicos, igual a gente. Ele tem um patologista, ele tem, às vezes, um oncologista. Esse é um oncologista. Eles, o neurologista, às vezes, por causa que o cachorro, ele tem, mal comparado ao que é a síndrome do né? E é aquele cachorrinho que as pessoas não reparam, mas em casa, tem habilidade para a parede, é que tá aí. Então, as pessoas acham que está ficando certo, ou está maluquinho, mas não é. São Alzheimer. E tem tratamento, não tem tratamento, mas tem como você minimizar. Então, hoje em dia é fatorial, né? Trata desse paciente idoso. Então, os nossos pacientes idosos, eles têm nós, mas eles têm um monte de especialistas. E a sobrevida desse paciente é maior, porque tem uma pessoa especializada no coração, tem um neurologista especializado no cérebro, um nefrologista especializado no rim, tem um oncologista que, quando se começa a tratar partes, que é um tal de descobrir no começo a expectativa de vida. Então, hoje em dia é muito bonito a medicina, como que ela está tratando o paciente idoso. Orgulho está participando dessa fase da veterinária. Essa parte da veterinária surgiu um outro campo, né, de especialização, que é justamente a geriatria, que está voltado no controle da dor, no controle desses espasmos musculares, de repente no controle psíquico do paciente, no controle da ansiedade. Igual a gente, eles também têm que tomar, às vezes, ansiolíticos para reverter ou minimizar algum dano maior, entendeu? Então, assim, a suplementação que vocês falaram, né, tem diversas suplementações, mas cada um gosta de um para prescrever, né? Mas, no modo geral, todas elas são muito boas, né? As medicações e suplementos que a gente tem para prevenir alguns problemas, como a síndrome da disfunção cognitiva, que a doutora Luciana falou, né? Que às vezes não vai prevenir, mas vai minimizar, né, os efeitos. Bom, tá faltando aqui 5 minutos. Tem uma perguntinha aqui eu acredito que seja Maria Júlia. Minha pet se chama Mirella, já idosa, e está apresentando constantemente como se fosse uma tosse ou algo preso na garganta, querendo colocar para fora. Isso é normal pela idade? E aí, gente? Fala vocês. Não é normal. Não é normal pela idade. Essa tosse seca, esse cigarro, como se estivesse querendo soltar alguma coisa, isso normalmente, um cão já com a idade passada, caracteriza problemas cardíacos. Né? O importante é fazer uma avaliação cardíaca, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, e passar por uma avaliação cardiológica completa para tentar descobrir a causa desse pigarro, desse engasgo. Isso pode ser um edema ou um problema pulmonar também. Pode ser um edema pulmonar, líquido no pulmão. Né? Isso pode estar associado a essa parte. A gente está vivendo agora junho, julho, da tosse dos caninos. Eu não sei como é que está aí, Marcelo, mas aqui a gente pegou muita tosse dos canis. Mas isso a gente espera em cachorro adulto, jovem, cachorro
idoso pode pegar, pode, mas a gente sempre vai pelo lado das doenças geriátricas e das doenças degenerativas. Toque seca, cão idoso, igual ao problema cardíaco. Isso a gente, generalizando, claro, isso nesse lado. Então, é importante até pressão arterial, foi o que o doutor falou aí anteriormente. Pode ser algum problema de pressão arterial. Eu estou vendo aqui uma outra pergunta ligando na... quem fez essa pergunta agora foi a Mariana Júlia. A Mirella é a paciente da doutora Luciana. Beleza. Então, Mirella não, gente, desculpa. Mariana, espero que a sua pergunta tenha sido respondida pelo doutor Leonardo. Eu não vou acrescentar mais informações, porque ele já foi bem pontual aí, né? E a gente não tem muito tempo agora. E tem uma pergunta engatando nessa daí. E quando o animal é novo, como 2 anos, e tem isso, é normal? Bom, nada, gente, que esteja incomodando o animal ou a pessoa pode ser considerado normal. O que a gente tem que ver é aquilo que está acontecendo tem uma causa? O que está fazendo ele tossir? É porque ele usa uma corrente enforcando no pescoço. Pode ser uma lesão de puxar, né, na traqueia. Mas pode ser também uma estenose traqueal, que é muito comum, dependendo de algumas raças, né, que aparece com 1 ano, 2 anos, né? Pode ser alguma alteração também de corpo estranho, que um cachorro jovem possa ter comido e agarrado, principalmente se for um corpo estranho linear, ou de repente até um tricobezoar, né? Quem sabe? Então, assim, a tosse, ela não é certo. Não é legal e tem que ser investigada, tá? Recentemente aqui tivemos um encaminhamento de uma até colega nossa, ela encaminhou, uma colega veterinária encaminhou a própria cachorra para fazer a radiografia aqui com a gente. E ela estava com essa tosse seca, e deu sugestivo a um nódulo no pulmão. Então, assim, a idade da cachorra era uma idade avançada, ela já teve vários outros tumores, né? E essa tosse, que poderia ser alguma coisa na traqueia, algum corpo estranho, ou alguma coisa cardíaca, que normalmente é o que a gente pega, era uma das últimas coisas que a gente deixa por último, né? Por ser mais crítico, né? Que era um tumor. Ela tinha um tumor no pulmão. Então, lembrando que tumores e doenças metabólicas podem acontecer tanto em animais jovens quanto em animais idosos. Doenças metabólicas como hipotireoidismo em animais jovens é mais comum do que a gente imagina e é muito subdiagnosticado. Bom, tem 3 minutos. Deixa eu abrir a caixinha aqui. Vai falando aí se vocês quiserem. Vou abrir que tem uma pergunta na caixinha aqui. Tá. Pergunta já foi respondida. Bom, a gente deve ter aí 2 minutinhos, 1 minutinho. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Legal. Vamos convidar o povo para terça-feira que vem. A gente vai postar o assunto ainda, né? Vamos postar o tema da live. Se vocês quiserem, se vocês tiverem sugestão de tema para a live, manda para o direct, ou para a Clínica Rio Vet, ou para o Hospital Fajardo. E aí, essas ideias a gente vai montando as lives. Toda terça. E lembrando que semana que vem é às 18 horas. Tá?
Então, às 18 horas, terça que vem, eu conto com todos vocês. Muito obrigado, doutor Leonardo, doutora Luciana, Clínica Rio Vet. Vocês são 10 e espero que todos tenham gostado. Obrigada, doutor. Um prazer mais uma vez participando dessa live, que é muito especial, feita com muito carinho por você e como sempre. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Aqui no Rio está com saudade dos nossos que não está sentindo falta. A gente se encontra no Brasil inteiro uma vez por mês para discutir os casos e conversar o que está acontecendo na veterinária no Brasil. E isso é de grande crescimento profissional e também para os nossos clientes, porque a gente conversa de todos os casos. Esse caso que você falou do tumor no pulmão, provavelmente quando a gente se encontrar vai ser um caso que a gente vai... Então, salve os nossos encontros. Agora a gente não está podendo por causa da pandemia, mas quem sabe aí em breve vamos todos os veterinários aí do Brasil inteiro reunidos. A gente tem gente aí de Minas, Marcelo representando o pessoal de Minas, representando lá do Sul, lá do Nordeste. Então é importante esses encontros aí. Isso aí. Ó, o Zeca passou para dar um tchau também para todo mundo, para a Mileide. Ó. Aqui, ó, a estrelinha tá aí. Mileide, o Zeca tem Instagram, hein? É Zeca Fajardo. Tchau, beijo. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo.